Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michela Amorim e hoje, terceira aula do nosso mini curso sobre porcentagens. E sim, finalmente eu trouxe problemas para a gente resolver juntos nessa aula, tá bom? Mas, como eu tinha comentado com vocês, antes de chegar nos problemas, eu preciso primeiro entender a noção de porcentagem, foi o que a gente fez na nossa primeira aula. Preciso saber como resolver porcentagem. Mostrei vários exemplos para vocês na segunda aula, para somente hoje a gente chegar nos problemas, tá? Então, se você perdeu algum vídeo, tá aqui na descrição do vídeo o link da playlist com as aulas anteriores, tá bom? Mas antes, pessoal, não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o seu like, seu comentário e me segue também lá no Instagram. Então, vamos lá? Olha, trouxe alguns problemas para vocês. E aí, gente, eu trouxe problemas diferenciados, tá? Cada um tá pedindo uma coisa diferente sobre porcentagem. Vou mostrar para vocês os 3 exemplos, porque às vezes vocês começam a assistir o vídeo e falam, não era bem o que eu queria, já sai do vídeo. Mas não, gente, trouxe 3 maneiras diferentes. Vou ler com vocês cada um dos problemas para vocês perceberem, ó. O primeiro diz que Maria é funcionária de uma loja e tem um salário de 920. Só que ela não recebe essa quantia, pois o seu salário é descontado o valor para a Previdência. No final, ela só recebe 846,40. De quantos por cento é o desconto do salário dela? Então, aqui eu não tenho a porcentagem. Muitos de vocês, em vídeos anteriores, me pediram exemplos desse tipo. Quando eu não tenho a porcentagem, Michela, como eu faço? Então, tá aqui, primeiro exemplo que eu vou fazer. O segundo diz assim, em uma prova de Olimpíada, 15% dos estudantes não resolveram nenhuma questão, 25% resolveu pelo menos um problema, mas cometeu algum erro, e o restante, 156 estudantes, resolveram todos os problemas corretamente. Qual que é o número total de estudantes que participaram dessa Olimpíada? Como a gente faz para descobrir o valor total de alunos, de estudantes? Olha o terceiro. Em um dia de jogo da seleção brasileira, observou-se uma redução do fluxo de veículos em certa avenida. A média, que era de 4.200 veículos por hora, passou a ser 5,5 desse número. Então, nessas condições, qual é a média do fluxo de veículos nesse dia que teve jogo, tá? E o último exemplo que eu vou fazer com vocês. João recebeu um aumento de 10% e com isso seu salário chegou a 1.320. Qual que era o salário dele antes do aumento? Então, podem ver que eu trouxe vários exemplos, cada um está pedindo uma coisa diferente de porcentagem. Então, vamos para o primeiro. Aqui eu já deixei destacado alguns valores. Isso é muito importante, gente. Vocês vão lendo o problema e já vão destacando o que vocês acham que é importante. Aqui eu já recebi o salário, né, dela. E aqui o que ela realmente recebe depois do desconto. Se eu quero descobrir essa porcentagem, a maneira que eu vou usar para resolver é montando uma razão. Sim, vou montar uma razão, vou montar uma divisão. O que vai ter nessa divisão? Vamos lá. Eu quero saber a porcentagem do quê? Não é do desconto? O desconto que ela teve? Então, vai ser o desconto em cima de qual valor que é esse desconto? Não é do salário dela? Então, tá aqui. Eu quero saber o desconto que ela tem em cima do salário dela. Então, o número que tá aqui em cima vai ser do desconto e embaixo vai ser o salário dela. Sim, simples assim, gente. Qual que é o desconto, Michela? É o que eu quero saber, eu não sei qual que é o desconto. Você não sabe a porcentagem referente ao desconto, mas a quantidade que descontou, a gente sabe. O salário dela não era 920? Ela não recebe 846,40? Se eu subtrair, eu sei de quanto que é o desconto dela. Então, 0 menos 0, 0 menos 4 não tem jeito, vou pegar ali do 2. Então, passo para cá, ficou 9, 10 menos 4, 6... 9 menos 6 é 3, 1 menos 4 não dá, 11 menos 4, 7, 8 menos 8, 0. Então, todo mês é descontado R$ 73,60 da conta dela, do salário dela. Então, esse é o meu desconto. Esse desconto
desconto dela é em cima dos R$ 920 ou em cima de 846,40? Não é do valor total que ela recebe? Então, o desconto é em cima, é referente a 920. Então, 920. Vou fazer essa divisão. Nossa, Michelle, tem que fazer essa divisão? Sim, temos que fazer essa divisão. Como que a gente faz divisão com números decimais? Igual às casas decimais, tira a vírgula, divide. 2 números depois da vírgula, 2 números depois da vírgula. Então, eu já posso, tirar o zero. E aí, o que eu vou dividir? 7.360 por 92.000. Aqui, como os dois números terminam em zero, eu posso tirar um zero aqui. Então, eu vou dividir 736 por 9.200. Michela, como que eu vou fazer essa divisão? Bom, tem que fazer a tabela do 9.200, tá bom? Vamos lá. Começando a dividir. Se eu fizer 9.200 vezes 1, dá 9.200, certo? Se o 1 passa, eu coloco o zero. Então, 0 vezes 9.200 é 0. Vai sobrar 736. Não tem número mais para descer, acrescento 0 e uma vírgula. 7.360, olha, por 1 é 9.000, então continua sendo menor. Se o 1 passa, divido por 0 de novo. Então, 7.336 menos 0, 360, gente, 36 não. Não tenho mais número para descer, acrescento outro 0. O número vezes 9.200, que vai dar 73.600, é 8. Vai dar exatamente 73.600. Michela, como que você sabe que é 8? É só fazer a multiplicação. 9.200 vezes 8, tá? Então, 0, 0, 9 vezes 2, 8 vezes 2, 16, vai 1. 9 vezes 8, 72, mais 1, 73. Então, eu encontrei, resolvendo aqui a minha razão, tá? O que eu encontrei? Eu tinha 7.360, tá? Por 9.200. Qual foi o valor que eu encontrei? Eu encontrei 0,08. Ah, Michela, essa então é a porcentagem? Não, esse aqui é o resultado da divisão. Como que eu transformo isso aqui em porcentagem? Multiplicando por 100. Quando você multiplica por 100, a vírgula que está aqui desloca 2 números para a direita. Então, ela não está mais de cá, fica 8, que é a mesma coisa que 8. Então, o desconto dela vai ser de 8%. Ah, Michela, só tem essa maneira de resolver? Não, você também pode resolver isso aqui por regra de 3, tá? Como seria por regra de 3? Vamos lá. O salário que ela recebe é de 920. 920 é o total, né? É o valor total. Então, o total em porcentagem a gente representa por 100%. Certo? 846,40 é o valor depois do desconto. Isso aqui vai representar quantos por cento? Se eu descobrir quantos por cento representa 846,40, eu consigo descobrir qual que é o valor do desconto. Como que eu resolvo isso aqui? Multiplicação cruzada. Expliquei no vídeo de ontem. 920 vezes x. 846,40 vezes 100, a minha vírgula que está de cá, ela vai deslocar 2 números. Então, vai ficar 84.640. O que eu faço agora? 84.640 dividido por 920. Posso tirar um zero. Aqui, pessoal, é só fazer a divisão, tá bom? Quando você faz essa divisão, vai dar 92. Sim, vai dar 92. Então, o que isso significa? Significa que ela recebe 92%. Esse aqui é o valor que ela recebe. Se ela recebe 92%, de quanto que é o desconto? O total não é 100? 100 menos 92 é igual a 8.
Então, aqui eu sei que a porcentagem do desconto é 8. Tá? Então, duas maneiras diferentes para resolver o mesmo problema, certo? Vamos para o segundo exemplo agora. No segundo exemplo, eu tenho o seguinte problema. Em uma prova de Olimpíada, 15% dos estudantes não resolveram nenhuma questão. 25 resolveu pelo menos um problema, mas cometeu erro. E os restantes, que eu não sei a porcentagem aqui, ó. Quanto que vai ser esse restante? Eu sei que é 156 estudantes. Então, deixa eu destacar aqui, ó. Eu tenho duas porcentagens e eu tenho um valor aqui, ó. Tá? Resolveram todos os problemas corretamente. O número de estudantes que participaram da Olimpíada foi... Então, vamos lá. Aqui, eu não sei o total de alunos. Se eu não sei o total de alunos, não tem como eu fazer 15% de algum valor, 25% de algum valor. Você pode pensar, ai, Michela, é só fazer 15% de 156, 25% de 156, mas 156 não é o total. Quando a gente calcula essa porcentagem, é a porcentagem em cima do valor total. Aqui eu não tenho total. Aqui eu não sei quanto que é 100%. Eu não sei, qual é o total de estudantes. Então, aqui não é simplesmente fazer 15% de um valor, 25% de outro valor. Não, eu não sei esse valor. Mas o que eu sei, então? Eu sei que 156 estudantes resolveram e não erraram nenhum. Eu já tinha aqui antes 15% que não resolveu, 25 resolveu pelo menos um e o restante. Qual que vai ser o restante em porcentagem? Aqui eu já tenho 15, aqui eu tenho 25. Qual que é esse restante em porcentagem? Olha, eu tenho 15 e tenho 25. Se eu juntar 15 com 25, dá 40%. Então, esse restante, Michela, vai ser 60%? Sim. Então, esse restante representa 60%. E eu sei o valor de 60%. É 156 estudantes. Ah, Michela, estou começando a entender. Se 60% corresponde a 156 e eu quero saber o de 100, eu monto uma regra de 3. Como que eu faria isso? 60% corresponde a 156. 100%, que é o total, vai corresponder a X. Então, de novo, da onde saiu esse 60, Michelle? Bom, eu tinha 15% que não resolveu, eu tinha 25% que resolveu pelo menos uma, e o restante resolveu tudo corretamente. 15% com 25% eu já tinha 40%. Esse restante, que é o 60%. Esse restante, que é 60%, corresponde a 156. Então, eu monto a regra de 3. Então, aqui, muito cuidado, tá? Porque quando você lê um problema de porcentagem, se faça a pergunta: eu tenho valor total? Eu sei quanto é o 100%? Porque às vezes aparece a porcentagem, aparece um valor, você já pensa, nossa, vou fazer 15% de 156, 25% de 156. Mas calma, eu não posso fazer isso a não ser que eu tenha o valor total, tá? Aqui eu não tenho, tá? Então, quando você não tem esse 100%, quando você não tem esse total, monta a regra de 3. 100% vai corresponder a quanto? E aí, usa o problema para te dar outra condição que você vai usar para montar a regra de 3, tá? Então, eu já sei que 60% do restante corresponde a 156. Eu sei que 100% eu não tenho. Encontrei 3 valores, regra de 3, multiplicação cruzada. Uma observação.
Quando você faz a regra de 3, essa porcentagem que aparece aqui, gente, é como se fosse uma unidade, tá? Você não vai usar ele para resolver o problema, você vai usar somente os números. Você vai usar o 60, o 100, o 156 e o x. Faz a multiplicação cruzada, 60 vezes x, 60x. 156 vezes 100 é o 156 com 2 zeros na frente. Então, o x é igual a quê? 15.600 dividido por 60, tá? Faz a divisão. Vamos fazer a divisão? Ó, cancelei. Só fazer a divisão. Isso aqui dá pra fazer rapidinho, ó. Vamos fazer aqui, ó. 1.560 dividido por 6 agora, porque eu cancelei um zero. 15 dividido por 6, cabe 2. 2 vezes 6 é 12. Sobra 3, desce um zero. 36 dividido por 6 é 6. 36 menos 36, 0. Desce um zero. O número vezes 6 que dá 0 é 0. Então, tá aqui. Eu tinha 260 estudantes. Tá bom? Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado mesmo, tá bom? Quando você não tem o total. Então, de novo, quando você lê o problema, a primeira pergunta que você vai fazer: eu sei qual que é o valor total? Porque se eu tenho o valor total, é simples, é só calcular 15% de tanto e resolve a porcentagem. O problema, tá? Quando você não tem esse total. Você vê a porcentagem, você vê o número, você já quer calcular 25% de 156, tá? Muito cuidado mesmo. Isso aqui pega muitas pessoas na hora de resolver questões, tá bom? Vamos pro próximo? O terceiro exemplo. Em um dia de jogo da seleção brasileira, deixa eu só colocar o outro aqui embaixo, tá melhor para escrever. Observou-se uma redução do fluxo de veículos em certa avenida da capital. Então, teve uma redução do fluxo, tá? A média, que era de 4.200 veículos por hora, então antes eu tinha 4.200, passou a ser de 5,5% desse número de veículos por hora. Nessas condições, qual é a média de fluxo por hora no horário desse jogo? Então, vamos lá. Reduziu. Sim, reduziu. O que mais ele diz? Antes era de 4.200 veículos. Ah, então se antes era 4.200 e depois teve uma redução, esses 4.200 é 100%, é o total. Ó, aqui eu tenho 100%. Aqui é o total de veículos. No dia do jogo que teve a redução, tá? Teve a redução e passou a ser de 5,5%. Não é que vai reduzir 5,5%. Passou a ser 5,5% desse número. Então, ele já disse que é para fazer 5,5% desse número. Que número é esse? O 100%. O total que eu tinha. Qual é o total de veículos que eu tinha? 4.200. Então, aqui sim, eu faço porcentagem normal. 5,5 de 4.200. Viram a diferença para o anterior? Aqui eu sei qual que era o total. O que eu tinha no total, 4.200. No exercício que a gente acabou de fazer, o número 2, eu não tinha o total, tá? Quando eu não tenho o total, eu usei regra de 3 para descobrir. Aqui, como eu tenho o total e eu quero calcular 5,5% desse total, o que eu vou fazer? Só calculo 5,5 de 4.200. Para calcular essa porcentagem, foi o que eu fiz na aula anterior, gente. Expliquei várias maneiras para vocês fazerem, tá bom? Como que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois e depois divido por 100, tá? Então, eu vou pegar 4.200, vou multiplicar por 5,5. 5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 4, 20 mais 1, 21. Deixo um número, multiplico 5 de novo. Então, 0, 0, 5 vezes 2, 10, vai 1, 21.
somando tudo. 0, 0, 0, 1 mais 0, 1, 2 mais 1, 3, desce o 2. Então, eu tenho 231 mil veículos, tá? Então, multipliquei. Depois que eu multipliquei, tá certa essa multiplicação, gente? Tá faltando alguma coisa? Cuidado, tá? Quando a gente faz multiplicação com um número decimal, muita gente esquece que eu preciso colocar vírgula na resposta. Eu não tenho uma casa decimal aqui? Se eu tenho uma casa decimal em um dos dois fatores, eu tenho que colocar na resposta. Então, a minha resposta também tem que ter uma casa decimal. Então, eu não tenho 231 mil, eu tenho 23.100. Tá bom? Então, eu preciso colocar essa casa decimal porque um dos meus fatores tem. Depois que eu multipliquei, agora sim, eu vou dividir por 100. Porque eu tenho, 5,5%. Como que eu faço para dividir esse número por 100? É só voltar dois números com a vírgula. A vírgula não tá aqui? Tá sempre no final. Volta dois números. Daqui, voltei 1, voltei 2. Então, quantos veículos passaram por hora nesse dia de jogo? 231 veículos, tá? Por hora. Ah, Michela, mas essa aí não é a redução? Eu não tinha que pegar 4.200 e subtrair 231? Porque diz que reduziu. Sim, pessoal, diz que reduziu, tá? Mas foi o que eu tinha falado com vocês antes. Ele não diz que reduziu 5,5. Se tivesse diminuído 5,5, eu teria que pegar 4.200 e tirar 231. Só que ele diz que reduziu, mas que a redução passou a ser de 5,5. Então, 5,5 já é o valor depois que reduziu, tá? Então, é o valor final, 5,5% de 4.200, que eu encontrei 231 veículos, ok? Então, fiz com vocês 3 exemplos diferentes, O primeiro, vou voltar para vocês perceberem a diferença que tem de um problema para o outro. No primeiro, eu não tenho a porcentagem. Ele até perguntou, de quantos por cento? Então, eu não tenho a porcentagem. Esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo foi quando ele disse que o restante representa 156, que não é o meu total. Aqui, esse valor que ele tinha me dado representava 60%. Eu não tenho o total, eu não sei qual que é o valor de 100%. Então, eu montei uma regra de 3 e resolvi. No meu terceiro exemplo, eu tenho a porcentagem, tá aqui, 5,5, e eu tenho 100%. Eu sei qual que é o valor total, que é 4.200. Então, se eu tenho a porcentagem, tenho o valor total, é só fazer resolução simples de porcentagem, tá? Aqui, se você quiser transformar em fração, em número decimal, dividir por 100 primeiro, depois multiplicar, ou se quiser fazer regra de 3, Michela, se fosse para fazer regra de 3 aí, como que eu faria? 4.200 corresponde a 100%, 5,5% corresponde a x. Quando você multiplicar cruzado, tá? O que vai dar? X vezes 100. 100x. 4.200 vezes 5,5. Foi a continha que eu acabei de fazer. Que vai dar 23.100. Passa o 100 dividindo. Posso tirar até os zeros aqui. Sobra 231, tá? Então, posso fazer regra de 3 da mesma maneira, ok? Fiz regra de 3, vocês viram que eu fiz regra de 3 nos outros exemplos também, tá? Gente, dá pra resolver tudo só por regra de 3 também, viu? Então, aqui resolvi por regra de 3, os demais também. Agora, vamos para o terceiro. O terceiro agora a gente vai tentar descobrir. Vai se encaixar em um dos 3 exemplos que eu acabei de fazer com vocês. Então, vou ler e vou marcar o que eu acho importante. João recebeu um aumento, então ele recebeu um aumento de 10%. E com isso, seu salário chegou a 1.320. Esse aqui é 100%, gente? Esse valor aqui representa o 100%? Vamos descobrir. O salário de João
antes do aumento era igual a? Ah, Michelle, isso é simples. Se aumentou 10% e chegou a 1.320, é só eu desfazer, então, 10% de 1.320 e subtrair. Muito cuidado, gente. Porcentagem. Eu fiz um exercício aqui. Se vocês procurarem na playlist sobre porcentagem, tá lá. Uma bota teve um aumento e depois teve um desconto. Quando você fala assim, aumentou 20%, diminuiu 20%, você pensa, voltou para o preço original. Só que não. 10% desse valor, tá? É diferente de eu pegar 10% do que era e depois aumentar, tá? Então, muito cuidado na hora de resolver porcentagem, certo? Nesse caso aqui, eu tenho 10% ou 100%? Eu sei qual que é o total? Eu não sei qual que é o total, eu não sei qual que é o salário dele. Michela, mas tem 1.320. Tá, mas 1.320, o que é o 1.320? O 1.320 é o salário dele, então, mais os 10%. Tá? Então, esse 1.320 é o salário mais 10%. Tá? Então, como que eu faço para resolver isso aqui, Michela? Bom, vamos lá. O salário dele é o 100%. É o total, é o salário que ele recebia, é o total. Depois aumentou 10%. Então, eu posso dizer que esse valor que ele tem hoje corresponde a 110%. Michela, mas mais de 100%? O que é isso? Sim, gente, mais de 100%. Significa que é o que ele tinha, que era o total que ele recebia, mais alguma coisa, mais os 10%, tá? Então, não tem problema. Esse valor aqui é o que ele recebeu depois do aumento, tá? Então, se ele recebeu depois do aumento, é o salário mais o aumento dele. Então, 110% corresponde a 1.320. O 100%, que é o valor do salário, eu não sei, tá? Que eu posso falar que é o salário dele, que é o total, eu não sei. Michela, mas isso aqui não é o total, o salário depois do aumento? Sim, gente, mas se você considera o salário dele antes do aumento como total, você não sabe o valor. Você sabe que tem depois que aumentou, entendeu? Depois desse aumento, tá? O salário em si, que é 100%, a gente não sabe, tá? Agora, o que eu faço? Multiplico cruzado. De novo, essa porcentagem aqui, eu só vou deixar ela aqui, tá? É como se fosse uma unidade. Então, eu vou usar o 110 vezes x, que é 110. Deixa eu escrever de novo, tá? Para ficar mais fácil de vocês compreenderem aqui. Pronto. Multiplica cruzado. Então, eu tenho 110x é igual 1.320 vezes 100. 1.320, acrescento 2 zeros. Vou passar o 110 dividindo. Vou tirar um zero, tá? Só tiro um de cada. Vou dividir agora 13.200 por 11. 13 dividido por 11 cabe 1, que é 11. Sobra 2, desce o 2, agora cabe 2, que é 22. Sobra 0. Eu ainda tenho mais 2 zeros para descer, ó. Se eu tenho mais 2 zeros para descer, eu posso colocar 2 zeros aqui de uma vez. Então, o salário dele antes do aumento é 1.200. Alternativa A. Michela, essa é a única maneira de resolver? Não, não é a única maneira, tá? Como que eu posso fazer? Eu posso resolver isso aqui como uma equação também, tá? Vai mudar um pouquinho a maneira de resolver, mas eu vou fazer aqui para vocês. Se vocês acharem mais fácil, pode usar. O que acontece? Eu sei que 1.320, tá? É o valor que ele recebeu depois do aumento, tá? Então, como eu falei para vocês, é o que ele recebeu depois do aumento. Então, o que eu posso dizer? 10% foi o aumento. 10%
do salário, ou seja, de X, tá? Que é isso? Michela do céu. 10% de algum valor, que eu não sei, mais o salário, tudo tem que dar 1.320. De novo, eu não sei o salário dele. O salário dele, para mim, é X, certo? Mas eu sei que se eu fizer 10% de X e juntar com X, dá 1.320. Ou seja, se eu fizer 10% do salário dele e juntar com o próprio salário, vai dar 1.320. Como que eu resolvo isso, Michela? 10% eu posso transformar em fração, que é 10 centésimos. O de é vezes o x, mais x é igual a 1.320. Pronto, agora eu tenho uma equação. O 10 vezes x, ó, multiplicação de frações. Multiplica numerador, multiplica denominador. 10 vezes x é 10x, 100 vezes 1 é 100, mais x igual a 1.320. Coloco 1 embaixo do x, coloco 1 embaixo do 1.320. Para resolver, eu tiro o mínimo antes e depois do igual. O mínimo de 100 e 1 é 100. Agora, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 100 dividido por 100 é 1 vezes 10x, 10x. 100 dividido por 1 é 100. 100 vezes x, 100x. 100 dividido por 1 é 100 vezes 1.320, 132.200. Vou continuar aqui. Cancelo os denominadores e olha o que sobrou aqui em cima. Olha que interessante, como a matemática é linda, gente. Eu posso resolver de várias maneiras diferentes, mas eu vou chegar no mesmo lugar. 10x mais 100x, 10 mais 100, 110x, igual a 132 mil. Olha aqui. A mesma coisa. Fui por caminhos completamente diferentes, mas cheguei na mesma equação. Agora o que eu faço? Passo o meu 110 dividindo. Que eu sei, como eu resolvi aqui em cima, eu fiz a divisão, eu sei que vai dar 1.200, tá? Então, pessoal, fiz aqui alguns exemplos para vocês, tá? Exemplos bem diferentes, tá? Um do outro, tá? Então, espero que vocês tenham percebido essa diferença na hora de resolver, tá? Então, fique muito atento ao que é o meu 100%. O valor do 100% é o que você tem, sem fazer alteração, tá? Sem ter aumentado, sem ter diminuído, sem ter acréscimo, sem ter desconto. Esse vai ser o nosso 100%, vai ser o valor total, tá? De novo, por que 1.320 não é 100%? Porque esse valor já teve um aumento, tá? Então, ele já aumentou, certo? Se esse aqui fosse o salário e em cima desse valor eu aumentasse mais 10%, seria outra coisa, mas não. Esse aqui já é o valor com o aumento, tá? Então, eu não posso chamar esse aqui de 100%. Esse aqui vai ser 110%. E não tem problema nenhum eu ter um valor maior que 100%, gente. Falei para vocês na aula anterior, se eu tiver 200%, por exemplo, vai ser 2 vezes o total. Se eu tiver 400%, vai ser 4 vezes o total, tá bom? Então, não tem problema nenhum, certo? Então, pessoal, fiz com vocês 4 exemplos nesse vídeo. Ele ficou um pouco longo, sim, ficou. Mas eu acho que ele ficou bem detalhado, tá? Queria muito falar para vocês nessa questão de reparar se você tem ou não o 100%, que faz muita diferença. Resolvi de maneiras diferentes. Então, espero muito que vocês tenham percebido isso, essa diferença mesmo do que é pedido em cada problema, tá? No próximo vídeo vou fazer mais exercícios, sim, vou fazer mais problemas, tá? O nosso último vídeo do nosso mini curso de porcentagem sai amanhã e nele eu vou resolver mais problemas.
E aí, gente, uma coisa importante, quanto mais a gente pratica, quanto mais exercício a gente vê, mais a gente resolve, maior vai aumentando o nosso repertório em questões, porque quando aparecer uma questão nova, você associa, nossa, essa aqui parece aquela que a Michela fez, nossa, a porcentagem do aumento, nossa, essa aqui é idêntica àquela do salário, opa, desculpa, aquela do salário do João, tá? Então, na nossa próxima aula, vou resolver mais exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.